Uma boa noite, povo! Olha só, aí sim, hein? Sejam todos bem-vindos e sejam todas bem-vindas para mais um Bora Ler a Bíblia neste dia 25 de abril de 2021, 10 horas da noite, com 1h30 de atraso, mas nós estamos aqui onde nós vamos ler e estudar Levítico capítulo 12, um capítulo curtíssimo, tem somente 8 versículos. Prometo que vai ser rapidão. Peço desculpas pelo atraso, como eu estou aqui, estou viajando, não estou em casa, estou no meio de uma programação de uma semana espiritual aqui em um colégio no internato no interior de São Paulo. Então a rotina durante essa semana aqui, já vindo do feriado, ficou bem zoada, mas estamos aqui para retomar. Eu espero que você tenha lido, acompanhado aí os outros capítulos, aqueles que nós não lemos juntos aqui, mas espero que vocês não tenham perdido nenhum dia. O que vocês leram, se de tudo que vocês leram dos capítulos anteriores, se vocês tiverem alguma dúvida do que leram, tiveram alguma indagação, pode vir falar comigo, manda direct. Pastor Gustavo, eu não entendi isso, será que você podia me explicar? Eu vou tentar arrumar um tempinho e explicar para você, enfim, te mando áudio, enfim. Mas então, antes de começarmos de fato a leitura da Bíblia, vamos fazer uma oração, vamos pedir a presença do Espírito Santo e aí nós começamos o estudo do capítulo de hoje. Beleza. Oremos então. Pai amado e querido, a Ti todo louvor, a Ti toda a honra e a Ti toda a glória, Pai. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Criador, é o nosso mantenedor. Agradecemos porque o Senhor nos concede suas infinitas graças diariamente, suas misericórdias. Agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos agora de abrir a Tua palavra, Pai. Abriremos agora em Levítico capítulo 12 e para isso, Pai, queremos convidar o Teu Santo Espírito para estar conosco, para nos dar sabedoria, nos dar entendimento de tudo que nós iremos ler aqui. Seja com todos aqui que estão acompanhando ao vivo e também os que estão acompanhando a gravação. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor do Seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Tudo bem, gente? Só rapidinho aqui, vou fazer uma mudança. Voltei aqui, voltamos. Então, espero que já estejam com as Bíblias abertas. Peguem aí, então, Levítico capítulo 12. Recapitulando uns capítulos anteriores, no capítulo de ontem, nós vimos uma classificação muito interessante. Vimos uma classificação ali de animais puros e animais impuros. Tem a descrição aqui certinha dos animais puros e impuros. E aí, há muita discussão, né? Quando perguntam para mim, né, se eu como carne de porco, sei lá o que, eu falo que não como. Mas fala assim, mas é baseado aqui em Levítico, porque aqui muita gente fala que está impuro cerimonialmente com relação ao santuário e tudo mais. E aí eu sempre jogo, né, que a ideia de animais puros e animais impuros existe desde o Éden. Você vai lá no Éden, na criação, você vai ver a noção dos animais puros e impuros. Você vê na Arca de Noé, quando Deus pede para os animais ali, ordena os animais entrarem na arca, ali na arca já existia a noção do que era animal puro, animal impuro. Então não tem a ver somente com o cerimonial, não tem a ver só com o tabernáculo. A questão da pureza e impureza dos animais já vinha de muito antes. Estudamos também, num capítulo antes, então, no capítulo 10, eu queria ressaltar e falar uns detalhezinhos só desse capítulo 10, uma coisa muito interessante, que fala, eu aposto que vocês já leram, sobre a morte de Nadab e Abiú, a morte de 2 filhos de Arão, 2 sacerdotes,
que estavam ali comissionados, foram ungidos e morreram, porque, enfim, eu vou ler o comecinho do capítulo 10, então eu peço que vocês voltem uns 2 capítulos anteriores, eu quero ler o comecinho ali, e aí eu vou falar fazer um parênteses desse capítulo 10 para não deixar passar, né, uns detalhezinhos, assim, uns insights, para depois a gente ler o capítulo 12, como eu falei, o capítulo 12 ele é super curto, então a gente tem esse tempinho aí para queimar. Capítulo 10, verso 1 começa assim: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Algumas traduções falam em vez de fogo profano, igual na minha Bíblia, falam fogo estranho. Se vocês se lembram e se recordam da construção ali do tabernáculo, do altar de holocaustos, a gente lembra, e vocês vão se lembrar, que Deus mesmo, Ele mesmo acende o fogo. Lembra que eu falei que aquele fogo era um fogo perpétuo e que diz a tradição judaica que esse mesmo fogo que tinha sido aceso lá no tabernáculo no deserto ficou aceso até a destruição de Jerusalém no ano 70. O fogo só ia passando de um lugar para outro, mas era a mesma chama que Deus tinha acendido. Outros, de uma tradição, também tradição judaica, falam que o fogo durou até a destruição de Jerusalém pelos babilônicos. Nabucodonosor invadindo a Babilônia. Mas o fato é que existia o fogo, que o próprio Deus tinha acendido, fogo que tinha vindo de Deus, e era com aquele fogo que era para fazer todos os rituais, acender o incensário, queimar as carnes, os holocaustos. Nadab e Abiú, eles eram sacerdotes, e aí é muito louco isso, né? Eles sabiam de tudo, sabiam das instruções. Eles sabiam que eles não poderiam usar aquele fogo. Eles sabiam de tudo. Eles tinham comido na presença do Senhor. Eles tinham ouvido as instruções da boca de Deus lá no Sinai. Eles estiveram na presença de Deus. Eles foram ungidos. Mesmo assim, eles vacilaram. Usaram fogo, que algumas traduções falam fogo estranho. Na minha Bíblia fala fogo profano, para acender. E eles foram mortos na hora. E aí acontece tudo uma comoção. Arão fica em silêncio, Arão não chora, Arão fica ali, né, imóvel. Depois existe a instrução de próprio Deus para todo o povo, para eles não lamentarem, não rasgarem as vestes, não ficarem em luto, porque ficar em luto por eles é sentir pena de algo que eles tinham cometido de errado em pleno confronto com o que Deus tinha falado. Isso é uma coisa tensa para a gente conciliar. Porém, Deus é muito categórico. E a gente fala assim, cara, mas como será que Nadab e Abiú, sabendo de tudo que tinha, que era para ser feito, como que eles ainda vacilaram e deram essa, né? E acabaram sendo mortos? Temos uma pista. Pode não ser, tá? Pode não ser. Mas também pode ser, porque essa informação é jogada aqui de uma forma meio que, se não tivesse nada em relação, seria muito aleatório. Se você vai mesmo capítulo 10, verso 8, olha o que Deus fala. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos, lembra que Arão tinha mais 2, não devem beber vinho nenhuma outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Por essa passagenzinha, infere-se, deduz-se que Nadab e Abiú entraram bêbados na tenda do encontro para fazer as coisas sagradas de Deus. Eles entraram chumbado, entraram mamado. Por isso que pegaram o fogo de fora, que não tinha nada a ver com o fogo de Deus, para acender o incenso, que era todo aquele ritual sagrado do santuário.
Por isso que eles morreram. Então, com base no verso 8, verso 9, verso 10 aqui e 11, dá a entender, não estou afirmando categoricamente, porque não é afirmado aqui, Nadab e Abiú entraram bêbados na tenda do encontro, não, mas a forma como Deus fala para Arão diretamente para os filhos deles não beberem antes de entrarem, para eles não fazerem, para eles fazerem essa separação do que é sagrado e do que é profano, dá a entender que Nadab e Abiú enxugaram, mamaram, entraram chapado para realizar algo sagrado. Nisso, fizeram outro fogo e aí a gente sabe o resultado. Eles morreram. Queimados, fulminados, desceu fogo. Fala que saiu fogo da presença do Senhor, cara, e queimou eles dentro da tenda do encontro. Muito tenso. Isso mostra, gente, que, eu estava conversando com uns amigos meus até agora há pouco sobre isso, que você estar na presença de Deus, você ouvir a voz de Deus, você saber o que Deus quer, não significa que você está salvo. Não significa, não é um salvaguarda para você que você já está com a passagem comprada para o céu. Nadab e Abiú, eles foram juntos com Arão e aqueles outros 70 líderes lá no Monte Sinai, quando Deus desce, a nuvem desce e eles comem na presença do Senhor. Eles ouviram Deus, eles conversaram. Cara, e mesmo assim isso não foi uma salvaguarda para eles. Mesma história dos discípulos, né? Quando a gente vê, por exemplo, Judas andou com Jesus lá aos 3 anos e meio, isso não impediu que ele vacilasse. Os judeus estiveram com Jesus ali o tempo inteiro debaixo dos narizes deles e eles não reconheceram a Cristo. Você ler as Escrituras ou você conhecer ali, reconhecer o que é divino, o que não é divino, não te garante absolutamente nada. Nadab e Abiú provaram isso pra gente. Fica aí a lição. Agora sim, depois dessa discussão rápida aqui do capítulo 10, vamos ler rapidamente aqui o capítulo 12, que fala sobre a purificação após parto. Lembre-se, existiam muitas coisas que tornavam as pessoas cerimonialmente impuras. O que era estar cerimonialmente impuro? Você não poderia participar no serviço da tenda do encontro, ir lá oferecer holocaustos, ir lá fazer as orações, participar da liturgia do santuário, se acontecesse algumas coisas. Algumas coisas tornavam as pessoas impuras, por exemplo, tocar em cadáveres, tornava a pessoa cerimonialmente impura por algum determinado período de tempo. Enfim, tinha várias coisas. Agora a gente vai ver das mulheres que acabaram de parir o filhote, o filhinho, que acabaram de dar à luz, como que ia funcionar esse sistema aqui. Então vamos ler aqui o capítulo 12. Então, verso 1. Na minha Bíblia, Nova Versão Internacional, começa assim. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas, quando uma mulher engravidar e der à luz ao menino, estará impura por 7 dias, assim como está impura durante seu período menstrual. Então a mulher, durante o período menstrual dela, também ela estava cerimonialmente impura. No 8º dia, o menino terá que ser circuncidado. Então a mulher aguardará 33 dias para ser purificada do seu sangramento. Não poderá tocar em nenhuma coisa sagrada e não poderá ir ao santuário até que se completem os dias da sua purificação. Se der à luz a uma menina, estará impura por 2 semanas, como durante seu período menstrual. Nesse caso, aguardará 66 dias para ser purificada do seu sangramento. Então existia uma diferença se ela desse à luz a um menino e uma menina. Né? Deus falando, né? Isso não sou eu. Verso 6. Quando se completarem os dias da sua purificação pelo nascimento de um menino ou de uma menina, ela trará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto e um pombinho ou uma rolinha como oferta pelo pecado. Ele os oferecerá ao Senhor para fazer propiciação por ela, que ficará pura do fluxo do seu sangramento. Essa é a regulamentação para a mulher que der à luz a um menino ou a uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer um cordeiro, poderá trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim, o sacerdote fará propiciação por ela e ela ficará pura.
Então a gente viu aqui, olha, eu falei que era muito rápido. Eu já avisei, e isso será assim, grande parte de Levíticos, falando das coisas que tornam as pessoas cerimonialmente puras e o que deveria fazer para elas voltarem a ter a pureza para participar da tenda do encontro. Lembrando, gente, que a tenda do encontro, o tabernáculo, a presença, manifestação física de Deus estava ali. Seja com a nuvem, seja com a Shekinah. Então a pessoa tinha que ter toda uma preparação, todo um ritual dado por Deus para ela, aos olhos de Deus, estar cerimonialmente pura, para ela poder participar dos rituais ali, para poder oferecer holocaustos e participar de toda a liturgia que envolvia ali o tabernáculo. Nós iremos ler ao longo desses dias, então, várias leis acerca de várias coisas bem específicas, inclusive é bem interessante. Então, eu convido-os, se vocês quiserem, inclusive, dando uma lida antes, já vim dando uma lida, enfim, porque vai ser legal, vai ser interessante. Vai ter muitas leis, muitas coisas e, enfim, vai ser uma jornada legal aí daqui para o fim de Levítico. Beleza, gente? Queria agradecer a presença de todos vocês. Antes de encerrar, então, de vez bora ler a Bíblia, vamos fazer uma oração e me despeço de vocês de hoje. Oremos. Pai amado e querido, nós lhe agradecemos muito, Pai, por mais um dia de vida. Agradecemos, Pai, por mais um dia aí de luta, de trabalho, de bênçãos que o Senhor tem aqui no Senhor nos protegeu, Pai. E agradecemos pelo estudo de hoje, Pai. Queremos agora, Pai, entregar essa nossa noite de descanso nas suas mãos. Que o Senhor seja conosco, seja com os nossos queridos, onde quer que eles estejam. Seja também com os menores do teu reino, os menos favorecidos. Seja com os moradores de rua, seja com os refugiados de guerra, seja com os que estão passando fome, sede, estão perdendo seus lares por desastres, enfim, Pai. O Senhor conhece a cada um. O Senhor também conhece o nosso coração, Pai. Por favor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas faltas, Pai. Invita o Santo Espírito para estar conosco, para nos impressionar, Pai, para te seguir a sua vontade, os seus desígnios, o seu desenho para a nossa vida, Pai. Seja com todos aqui, nos dê uma ótima noite de descanso, com suas bênçãos e com a sua proteção. Tudo isso nós pedimos e agradecemos por amor de seu santo e maravilhoso nome, Pai. Amém. Galera, queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Lembrando que o Bora Ler a Bíblia acontece todos os dias, de segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite, em dias normais. Essa semana está sendo uma semana típica, porque eu estou fora. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Então, de novo, de segunda a sexta, das 8h30 às 9 da noite. Sábados, domingos e feriados, das 8h30 às 9 da manhã. Todos os dias lendo um capítulo da Bíblia por vez. Hoje foi Levítico 12, amanhã será Levítico 13 e assim por diante. Caso você perca o ao vivo, nós temos o nosso podcast no Spotify. Procura lá, Bora Ler a Bíblia no Spotify. E nós temos a nossa live que fazemos no Instagram também, que eu subo no nosso canal no YouTube. Procure lá, Bora Ler a Bíblia. Procura pelo meu nome junto com Bora Ler a Bíblia, porque ainda tenho muitos poucos inscritos. Não dá para eu criar um endereço personalizado. Eu preciso, acho que no mínimo 100 ou 200 pessoas para fazer o meu endereço. Eu estou com 50 inscritos. Vamos lá, né? De grão em grão, a galinha enche o papo. Então é isso, galera. Fale para as outras pessoas do projeto Bora Ler a Bíblia. Se você conhece alguém que está precisando aí, tem esse empurrãozinho para aprender a estudar a Bíblia, a adquirir esse hábito de leitura diária da Bíblia, fala para essa pessoa do projeto, fala que tem um pastor que faz isso todos os dias, lendo a palavra com vocês. E nós aqui diariamente vamos crescer juntos no estudo da palavra de Deus. É isso, gente. Um grande beijo. Um abraço para vocês, uma ótima noite, fiquem com Deus, valeus e falou!